Fala galera, beleza? Essa nossa aula a gente vai começar os nossos primeiros códigos. E o nosso objetivo de hoje é criar uma planilha que ela tem uma data de validade. Ou seja, com essa informação vocês podem criar versões de testes em planilhas que vocês revendam, tá? Ou simplesmente criar versões. Por exemplo, eu quero que essa minha versão ela tenha um vencimento para X dias. E assim a pessoa que tenha adquirido a sua planilha ou esteja utilizando a sua planilha, fique refém a fazer uma atualização, tá? Então, a gente vai começar clicando aqui em esta pasta de trabalho, que é desenvolvedor, Visual Basic, e eu queria que a primeira coisa que vocês separassem aqui, pessoal, à esquerda da tela a gente tem o VBA Project e eu queria que vocês desconsiderarem esse primeiro meu aqui. Esse meu primeiro, ele tem aparecendo porque eu tenho um plugin instalado e ele fica exibindo sempre aí. O de vocês vai exibir essa árvore de visualização com esses objetos como está aqui, tá? Note que eu tenho apenas duas opções, esta pasta de trabalho e planilha 1. Se porventura vocês tiverem mais planilhas, olha só o que vai acontecer instantaneamente no nosso VBA. Vai aparecer as planilhas, tá? Se eu apagar alguma, eu vou voltar aqui para o meu projeto VBA, desenvolvedor, Visual Basic, e ele também some, tá? Pessoal, o nosso objetivo é fazer com que quando seja aberto, o código seja executado. Então, neste caso, a gente vai ter que fazer com esta pasta de trabalho que é referente ao arquivo do Excel. Eu vou dar 2 cliques nele. Abriu a página de edição. Sempre que a gente for trabalhar com código no curso, para vocês não perderem tempo em assistindo algo maçante, eu deixo o código já pronto digitado aqui e eu simplesmente colo. Obviamente, pessoal, que eu vou explicar o que esse código faz linha após linha. Primeira coisa que a gente tem aqui que reparar, Open Workbook. Toda vez que minha pasta de trabalho for aberta, o meu código abaixo vai executar. Então, isso aqui significa que o evento de execução do código é sempre que for aberto a planilha. A minha primeira linha é o application.enable cancel key. Então, o que significa isso daqui? Eu estou desabilitando, XL disable, o meu botão de cancelar. Mas, afinal de contas, se vocês forem olhar aí no teclado de vocês, não existe o botão cancelar. Então, na verdade, o botão cancelar, pessoal, são duas opções. É o botão ESC e é o atalho Ctrl Break, que na maioria dos computadores nem existe mais esse botão Break. Mas o que os dois fazem? E por que eu estou desativando? Antes eu quero falar o que eles fazem. Todas as macros, que são esses códigos de exemplo, né, são os nossos códigos, quando executadas, se eu aperto ESC ou Ctrl Break nos computadores antigos, o nosso código para de ser executado. Então, se eu não coloco essa linha aí, a partir do momento que abrir a nossa planilha, a pessoa ficar apertando ESC, 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 o que vai acontecer? Ele não vai ser executado o nosso código e a planilha vai continuar sendo usada tranquilamente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? Desabilitamos o nosso primeiro, o nosso botão de brecar, né? O nosso ESC, e a partir da segunda linha, eu vou declarar, sempre que vocês verem esse nome DIN, é uma declaração de um valor que eu escolhi qualquer, que no caso eu coloquei o nome como data expirar, que é do tipo data. Então, isso daqui, essa linha aqui, significa que eu estou fazendo uma declaração de um objeto que chama data expirar, que é uma data. Isso é uma variável ou pode ser uma constante também, tá? O nosso caso aqui, eu estou dando que o valor da data expirar vai ser no formato date serial. Isso é uma função do Excel para a data ser serial. E a data serial seria o quê? Eu destrinchar em ano, mês, dia.
Então, o meu caso aqui, eu estou falando que a minha data de expirar é o dia 21 de outubro de 2019, certo? Abaixo, pessoal, eu tenho um bloco que começa aqui e termina aqui. Esse bloco é uma condição, o nosso famoso se, tá? E aqui em inglês, se é o if. Então, aqui está dizendo o seguinte, se date é uma função interna do VBA que é para pegar a data atual do sistema, 4/10/2019, for maior ou igual a data expirar, que no nosso caso é o dia 21/10, então ele vai acontecer o seguinte, vai aparecer uma caixa de texto, message box, com esses dizeres, certo? Em seguida, quando apareceu a mensagem, a pessoa vai apertar no OK e ele vai exibir mais esses dois códigos. This workbook.close, ele vai fechar a pasta de trabalho e as alterações de salvar vão ser falso. Ele não vai salvar nada. E aí ele termina o bloco, ok? Eu vou apertar play agora, ou dois métodos para testar. Apertando esse play, como eu já me adiantei, ou eu fechando, salvando um arquivo e abrindo ele novamente. Lembre-se, pessoal, sempre que eu estiver trabalhando com VBA macros, eu tenho que salvar no formato XLSM. Se eu salvar como XLS ou XLSX, as macros não vão ser salvas, ok? Então, no nosso caso aqui, ó, eu vou testar apertando o play, não aconteceu nada, não aconteceu nada, e não aconteceu nada, e nem vai acontecer nada enquanto hoje for hoje e não chegar o dia 21/10, certo? Então, ele não entrou nessa condição, porque o dia 4/10 não é maior nem igual ao dia 21/10. Eu vou fazer uma alteração agora e vou trocar o dia 21 para o dia 1º, tá? Então, antes de apertar aqui no play, eu vou comentar essa linha aqui, colocando uma aspas simples. O que significa comentar, pessoal? Comentar, como já diz o próprio adjetivo, né? A própria palavra, significa... adjetivo não, né? Substantivo. Ele significa que eu estou deixando uma informação explicativa. Então, quando você quiser comentar um código, falar o que aquele código faz, eu coloco uma aspas simples e ele vai ficar verdinho. Quando eu comento um código, o código não vai ser executado. É como se isso daqui estivesse em branco. Ele só vai executar esse código aqui e terminou. Então, ó, o prazo de validade do arquivo venceu. Fale com o administrador do arquivo. Ok? E não fez mais nada. Agora, pessoal, eu vou deixar o código como ele está e vou apertar no play. A mesma coisa aconteceu. O prazo de validade do arquivo venceu. Fale com o administrador do arquivo. Se eu apertar OK agora, olha o que vai acontecer. Ele fechou o meu projeto e não salvou e não fez nada com ele, além de simplesmente fechar o projeto. Tá ok, pessoal? Esse então foi o tema da nossa aula. A gente vai voltar ainda a falar sobre isso, só que com alguns métodos de segurança melhor, mais protegido do que esse, tá ok? Até a próxima, pessoal. Tô te esperando na próxima aula, hein? Até lá!